Eu acredito que muita gente que está começando no digital esteja dessa forma, tá pelado. Eu não conheço nenhuma empresa que ela fique rica com CPF fraco, irmão. Então, no fim, eu tava trabalhando para viver, para sobreviver, na verdade. Só que antes dessa empresa eu tinha quebrado 5 vezes. Venda é você servir a pessoa primeiro. Porque não é só sobre vender, é sobre você conquistar. Não pare. Esteja sempre em movimento. Meu Deus, é um paraíso. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Marcelo Gualberto. Eu sou Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E esse episódio é pra você que quer aprender a criar um ecossistema digital que funciona através de estratégias de vendas e automações. Até porque hoje nós temos dois convidados muito especiais, que são sócios e estão conquistando grandes resultados no mercado digital. Um é especialista em automações e estratégias, e o outro em vendas e finanças. Juntos eles criaram um ecossistema de empresas que já faturaram mais de 100 milhões de reais. E chegou a nossa vez de aprender com eles como escalar os resultados no mercado digital. Recebendo hoje sua premiação de 1 milhão de reais faturados apenas na KiwiFi. Será que a gente chama agora, Bruninha? Bora chamar ele. Que hoje vai dar bom o negócio, Vai dar bom Bruninha? demais. Então Que vem o pra meus cá. tambores sejam muito bem-vindos. Felipe Sampaio e Henrique Menezes. É um prazer estar aqui, tá? Obrigado pelo convite, o Marcelo, Bruna. Hoje eu tenho certeza que vai ser um dos melhores podcasts, porque se você ficar até o final, eu tenho certeza que todo o conteúdo, se você aprender e colocar em prática, pode mudar o jogo da sua vida. Então, vamos pra cima, é só o começo. Bora? Fala pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria falar para vocês ficarem até o final, porque hoje a gente vai falar algumas estratégias importantíssimas sobre renda residual. E se você nunca ouviu falar sobre isso, hoje vai ser essa oportunidade. Então, assiste até o final. Boa. Simbora. E ó, pra gente começar com o pé direito, Felipe, Henrique, me contem. O que vocês faziam antes do digital? Como é que era a vida de vocês? A vida pessoal mesmo e profissional? Tá. Então, vamos lá. Eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade em Morumbi, e eu exerci a profissão de engenheiro por 7 anos. Então, eu trabalhava na empresa da minha família, e eu conheci o mercado digital mesmo em meados de 2022. Então, as pessoas que estavam próximas a mim ali já trabalhavam com o mercado digital. E como é que aconteceu? Eu ouvi elas atendendo no X1, gravando áudio e mandando texto um por um. Né? Eu olhava aquilo ali e falava, cara, isso não é escalável. Não é possível. Isso é escalonável. Você vai ter que colocar cada vez mais gente para poder ter mais resultado. E foi quando eu comecei a pesquisar se existia, na verdade, alguma maneira de poder melhorar esse processo. Ou automatizar, ou fazer isso ser robótico. Porque quando você dedica muito tempo e tem pouco retorno, isso está errado. Então, para mim, você tinha que dedicar menos tempo para conseguir aumentar o seu retorno e ter mais tempo para investir em você. E foi quando eu comecei a pesquisar sobre automações no YouTube. Então, eu encontrei algumas empresas que hoje são nossas concorrentes, né? E eu comecei a estudar, peguei isso aí, comecei a aplicar. Eu falei, cara, nada disso daqui funcionou do jeito que eu imaginei, mas funcionava para outros propósitos. Então, naquela época, eu já conhecia o curso que o Henrique também é sócio, e o pessoal atendia no X1, só que eles não tinham costume de fazer remarketing, né? Então, a gente vai explicar melhor um pouco o que é o remarketing, mas a princípio é você entrar em contato com a pessoa de novo, né? Você ser lembrado naquele momento para que ela retome o papo com você ali no WhatsApp. E eu fui o primeiro a automatizar esse processo. Então, eu peguei ali o atendimento inteiro do WhatsApp, coloquei dentro de uma ferramenta e eu falei, cara, o negócio vai ser, essa ferramenta vai ser responsável por entrar em contato de novo com as pessoas e a partir daí a gente vai conseguir aumentar o nosso faturamento final. E comecei com algumas ferramentas, algumas não deram certo e aí terminei em uma que funcionou muito bem. Então, até então, em janeiro foi quando de fato eu saí da empresa, onde rolou alguns ruídos, né, familiares, principalmente pelo fato de sair de um
de um CLT da vida e entrar para o digital, que eu entendo que isso é uma coisa muito comum hoje, né? Os ruídos familiares por você sair de uma coisa que é certa, né? Que você tem o seu salário ali, que você foi treinado a vida inteira para trabalhar dessa forma, para entrar para alguma coisa que não é certa, onde você investe seu tempo, você não sabe quanto vai voltar, você não sabe quando vai voltar o seu investimento. Então, em janeiro foi quando, de fato, eu comecei. Janeiro de 2023. Você disse no mercado digital. No mercado digital, quando eu comecei a aplicar tudo que eu tinha aprendido. Então, no seu caso, você tinha uma família que já tinha um pé na engenharia. Foi um caminho tradicional que você foi seguindo, mas tinha uma coisa ali dentro que falou, cara, não é pra mim isso aqui. Antes de eu te perguntar, inclusive, Henrique, um pouco sobre a sua história, o que é que, assim, vibrou dentro de você a ponto de você, entre aspas, né, que a gente sabe que não é mais trocar o certo pelo duvidoso? Quando você tem um emprego CLT, você tem uma única coisa que é certa. Você vai receber o seu salário no final do mês. Só que não importa o que você faz de mais ou de menos, seu salário vai cair. Falta um pouco, na visão do CLT, aquilo que eu entendo como meritocracia. Então, quanto mais você se esforça, mais você se doa pela empresa, o ideal seria que a empresa te devolvesse, Perfeito. né? Por meritocracia, tudo aquilo que você está fazendo por ela. E, assim, você imagina, o fato de eu trabalhar na empresa da minha família e não ganhar bem, não ganhar o suficiente para manter a minha própria família, era uma coisa que me tocava muito. Porque dentro de mim eu achava que eu merecia mais, só que para a empresa não. Por quê? Porque ainda existia muito tempo, né? Eu tinha pouco tempo de engenharia ainda para receber talvez o que um engenheiro sênior recebia. Então, o que acontecia? No meu mês, eu tinha minhas contas de casa para pagar. E como é que o meu mês acontecia? Eu pagava muita coisa no cartão de crédito. Então, no mês seguinte, vinha um monte de conta para eu pagar. Que eram referentes ao mês anterior. Então, no fim, eu tava trabalhando para viver. Perfeito. Para sobreviver, na verdade. E isso me incomodava demais, porque desde criança eu sempre tive um sonho de ser rico, de ser milionário, de comprar carro, de comprar barco. E, cara, você começa a enxergar aqui no CLT, para você chegar nesse nível, você vai ter que dedicar muito tempo. Talvez você tenha que abrir a sua própria empresa, então não vai ser sendo funcionário de alguém. E é mais difícil, né? Quando apareceu ali, quando você vê os resultados da galera do mercado digital, você percebe que a primeira impressão que você tem é que pode ser mais fácil, né? Por quê? Porque tem muita gente que não tem diploma em nada, tem muita gente que começa e estoura, tem muita gente que ganha milhões no primeiro ano de mercado digital. Significa que isso vai acontecer com todo mundo? Não, porque o que eu enxergo no mercado digital é a meritocracia. Então foi esse feeling de achar que mesmo trabalhando com a minha família, eu não ia conseguir chegar onde eu queria. Perfeito. Faz muito sentido. E você, Henrique, conte-me um pouco sobre a sua história, que você passou poucas e boas, né? As histórias do Henrique. A dele é Qual isso. delas, né? É verdade. Não, mas eu vou ser bem breve na minha história, porque são muitas histórias que marcaram até chegar até aqui, até hoje ter um grupo empresarial, um ecossistema com mais de 10 empresas, no qual hoje vamos passar esse ano mais de 300 milhões de reais em faturamento. E parecido com o Felipe, o Henrique também tinha sonho, só que eu vou começar de trás para frente para a história para vocês entenderem. Nasci numa cidade pequena, interior do Ceará, e meus pais sempre trabalhadores, eles nos ensinaram a trabalhar. Eles vendedores ambulantes, são eu e mais dois irmãos, e eles nos ensinaram a vender. E a história de vida, a nossa história de vida, eu vou falar a nossa história familiar de vida, tem a ver com superação. Uma superação que nós nascemos uma família humilde, mas que nos ensinaram a ganhar a vida de uma forma honesta e verdadeira. E quando meus pais, eles sempre saíam para trabalhar, eu lembro, eu sou o irmão mais velho, em 3 eu sou o mais velho da casa, eu lembro que eles saíam sem dinheiro. Aventurar, ganhar dinheiro em um evento, vendendo pastel e coxinha ou caipirosca nas festas. E algumas eu iria também, eu ia ajudar. Que idade isso?
Isso eu tinha desde os 10, né, de idade. Caraca. Começou cedo, então. Comecei cedo, 10 anos, e aí eu via ele vendendo. Meu pai, ele fazia oferta, ele fazia o seguinte, e eu aprendi muito com isso. Meu pai fazia o seguinte, ele ia para os eventos e falava assim, eu tenho que pegar o melhor lugar. Hoje, dentro do digital, eu tenho que me posicionar melhor. Ele dizia, eu quero pegar um lugar da esquina, porque todo mundo passa. E hoje no digital, eu tenho que ter o melhor posicionamento, porque todo mundo me vê. Verdade. Então, minha vida foi ver meus pais fazendo isso. E para mim, vim para o digital com toda uma bagagem de venda, uma experiência de venda vivida, porque antes do digital, eu sou empresário. Hoje, nós temos mais de 10 empresas no nosso grupo, mas antes do digital, eu estava em uma vida, eu tinha uma empresa pequena e estava só trocando ali. Era só para pagar o mês, apurava, pagava o mês. Só que antes dessa empresa eu tinha quebrado 5 vezes. Eu já tinha quebrado 5 vezes. E minha história começa basicamente no mundo de liderança com pessoas em 2016 para 2017, quando eu inicio em uma multinacional, uma indústria de vendas direta, e que me ensinou a liderar pessoas e vender produto. Eu já sabia habilidades de venda. Só que a empresa ensinou mais e mais. A melhor escola que tem de ensino é essa indústria, que eu trouxe algumas técnicas para o digital. Então, quando entra 2020, entra a pandemia, minha empresa fecha. E aquele desejo de mudar de vida e de transformar a vida dos nossos pais, como lá em minha casa eu sempre falo, todo mundo me pergunta como é que seus pais, você mesmo perguntou como é que seus pais se sentem, eu falo realizado. Porque o sonho dos nossos pais era ver eu formado, meu irmão jogador de futebol, e isso para ele era uma realização de um sonho. E a gente próspero, lógico, com a família que pudesse eles se orgulhar disso. Mas nada disso aconteceu. E eu sabia que quando eu comecei a empreender, eu sabia que tudo aquilo era para eles. Foi quando em 2017, 2016 para 2017, eu estou numa situação muito difícil. Estava panfletando em sinal, fazendo bico, eu conheço essa indústria. E aí eu entro nessa indústria através de um convite do meu irmão, que hoje é meu sócio. Todos os negócios ele sempre me chamou, que é o Denis, né? E aí ele e minha cunhada, a Ruth, me chamam para panfletar. E naquele momento foi um ponto muito forte para mim refletir tudo que tinha acontecido na minha vida. Entenda, eu tinha quebrado já 5 vezes. E naquele momento, para estar panfletando no sinal, não tirando honra de quem panfleta, mas para mim era algo que eu dizia, pô, trabalhei tanto para hoje estar panfletando, nada contra. Nossa, deve ter Mas mexido naquele muito momento, para mim internamente. ganhar R$40 a diária e R$10 do almoço. E aí foi quando passa 2 meses, ele conhece uma pessoa e a pessoa diz, tem um negócio para te apresentar. E aí ele me convida, Henrique, vamos. E aí a gente inicia uma jornada de vendas diretas de cosmético, onde nos ensinou muito para trazer para o digital, que eu vou chegar a esse ponto. E aí eu inicio e passo 3 anos lá e me desligo em 2019 para tocar minha empresa. Foi quando entra a pandemia. Entra a pandemia, eu mando meus funcionários para casa, fecha tudo, lockdown. Eu lembro perfeitamente que me deu uma dor de barriga. Eu tinha R$519 na minha conta, nada mais que isso. E tinha funcionário para pagar, ia fechar, aluguel para pagar. E eu fiquei desesperado. Fico dentro de um quarto, peço a Deus uma direção, porque sobre todas as coisas, Deus em primeiro lugar. Toda honra e glória para Ele. E aí começo a estudar algo como as pessoas estão ganhando dinheiro. Pego o Instagram, pego o YouTube e começo a estudar. Em contrapartida, meu irmão, que eu já tinha me desligado dessa indústria em 2019, ainda continua fazendo lá, e eu começo a enviar para ele. Mano, olha aí essa galera aí ganhando grana com um negócio na internet. E aí ele, não, isso é surreal, mas sem acreditar 100%. Muitas vezes ignorava. E aí chega um momento que ele também, o negócio dele começa a derreter. E é onde nós inicia o digital de cabeça. Quando nós compramos uma mentoria,
um curso, e aí começa a entender o digital. Só que antes do digital, e antes de tudo que eu estou falando para vocês, existiu algo dentro do meu coração, que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo também tem. É um desejo de mudar de vida. Porque não foi fácil chegar até aqui. Não existe nada fácil. Mas com o desejo que a gente tinha no coração de mudar a vida da nossa família, de eu levar o melhor para minha esposa, para minha filha, isso nos fez tomar algumas decisões de permanecer no digital. E aí, eu sempre falo, a gente começou o digital. Iniciei o digital, estudando, faz algumas coisas, não dá certo. Fiz o primeiro lançamento, foi top, foi surreal. 0 venda. Nossa, frustrante. Lembra, Marcelo, que eu estava falando para você no meu negócio? Quando eu inicio estudar o digital, eu começo a fazer no nosso negócio, pandemia, eu começo a fazer lançamento sem saber que era lançamento. Eu começo a fazer lançamento junto com minha esposa em nosso negócio que nós tínhamos. Vendia um produto, vendia um serviço sem as pessoas poderem fazer o serviço. Eu vou explicar como é que vocês vão fazer isso. Por favor, cara. Ela criava uma necessidade e um desejo das pessoas ter o produto, mas elas não podem. Imagina, você não poder ir pegar o produto porque você não podia sentar na cadeira para ter o serviço. E aí? Lei da oferta. Vou explicar para vocês na frente. E aí eu começo a fazer isso toda semana com minha esposa, uma mulher maravilhosa. E aí tá aqui do meu lado, escutando tudo. E aí o negócio começa a dar certo. E aí foi onde nos salvou em primeiro momento para iniciar o digital com a cabeça mais tranquila. Porque eu comecei a fazer lançamento de venda de produto e serviço semanal. E eu lembro que o meu primeiro, nós aquecemos... Hoje chama aquecimento, né? Eu disse, amor, ajuda as pessoas 15 dias para elas... como era um salão de beleza... Ajuda as pessoas em 15 dias a cuidar do seu cabelo em casa e aí vai dar muito engajamento. E as clientes vão querer entender como é que funciona e aí nós vamos vender o produto e em seguida um serviço e elas, depois, quando voltar o lockdown, elas vão fazer. Então o pessoal comprou uma possibilidade futura. Isso. Entendi. Usando 2 gatilhos. Eu vou falar para vocês quais são. Solta para nós. Ela fazia o seguinte, primeiro, eu sempre falo, a primeira coisa, eu sempre falo, venda é você servir a pessoa primeiro. Que isso cria uma gratidão. E ela começou a entregar de graça, conhecimento para as pessoas usar produto em casa. Produto de salão de beleza com preço acessível. E usar em casa produto de prateleira também com preço acessível. Como fazer em casa. E as pessoas começaram a engajar. Só que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos serviço para vender. E toda semana ela fazia isso e nós lançávamos um serviço a preço de oferta com 70% de desconto para a pessoa fazer quando voltar a abrir todos os comércios. Então isso nós fazíamos toda semana. Isso nos deu um caixa. E aí quando eu inicio o digital, eu já estou com caixa da minha empresa tradicional. Só que aí eu falo para meu irmão o seguinte, cara, essa galera tá ganhando muita grana. Eu vou comprar aqui um curso, eles compram, nós vamos fazer e nós vamos entender essa parada direito. E aí a gente compra esse curso, ele entende, gosta, se desvincula 100% da outra indústria e aí vem de cabeça para cá junto comigo. Para o digital. O digital. E aí quando ele vem, eu falo para minha esposa, já que você tem engajamento, era a única que tinha muito seguidor, muito seguidor era 10 mil, acho que era 10 ou era 12 mil, olha só. E aí eu disse, vamos fazer o teu lançamento. Meu irmão fala, o Denis fala, vamos fazer o lançamento da Lídia. Vai arrebentar. Nós chamamos 2 amigos que já tinham feito lançamento, de um mecânico, o Edson e o Alisson. E aí diz, vamos lançar a Lídia. Faz toda a estrutura. Eu disse, beleza, eu entro com capital, só eu tinha dinheiro. E agora? Só eu tinha o dinheiro. Meu irmão estava zerado, porque tinha se desligado da outra indústria, estava 100% agora. E aí estava zerado, tudo atrasado, conta atrasada, e eu ali ajudando. Só que aí deu tudo errado.
De novo, cara. De novo, o lançamento vendemos 0. E aí ela se desmotiva. E aí em seguida eu falo, mano, e aí? Aí ele, vamos dar um jeito. E aí a nossa história começa com ele iniciando, colocando uma Ruth, a cara, para iniciar toda essa história que vocês já sabem. Ah, entendi. Então, nesse caso, esse foi o momento onde você começou a dar os primeiros passos reais agora no digital. Sim. Uma vez que o seu irmão, o Denis, o pessoal tá ouvindo o Denis e a Ruth, irmão do Henrique. Foi nesse momento que vocês começaram a levar mais a sério o negócio e ver uma possibilidade de futuro real ali. Como é que foram esses primeiros passos juntos, então? Mano, isso foi que ano, pra gente contextualizar? 2021? 2021, né? De fato, Certo. 2021. E aí, aquela vontade, né? Como eu falei pra vocês, o desejo muito forte de mudar de vida. Vejo os dois ali recém-casados, com a perspectiva de realizações de sonhos gigantes, de ficar milionário, realizar, ajudar também a família. Entra o digital e aí nós vemos pessoas comuns ganhando dinheiro na internet. Foi quando nós fazemos o primeiro lançamento. Dá tudo errado, foi da minha esposa. Uhum. E aí meu irmão chama a esposa e aí vamos iniciar todo mundo junto novamente, porque eu aprendi, Bruna e Marcelo, que não é sobre você cair, é como você levanta. E quanto mais rápido, melhor. Uhum. A vida me ensinou a ser muito rápido, mesmo nos piores momentos das nossas vidas, principalmente no contexto financeiro, que eu vi nossos pais muitas vezes dever muita agiota e eles não pararam de trabalhar. Eu nunca vi meus pais doentes. Eles nunca deixaram de trabalhar um dia do ano. Então essa questão dessa pegada de trabalhar muito vem dos nossos pais. E aí nós entramos no digital. Corpo, alma e espírito. E aí o negócio começa a fluir. Eu sempre falo que o cara que entrava com a grana era eu, e meu irmão ia lá e dizia, o negócio vai virar. E ele sempre falava assim, entra no digital, iniciou um projeto no digital e ele dizia, vai virar. Dava errado. Foi umas 3 vezes assim, tá? Para chegar ao resultado que a gente tem hoje. E aí ele inicia e o negócio começa a fluir. E ele diz, agora a gente acertou, Henrique. E aí começa a decolar. Então, nesse período que começa a decolar, a gente começa a trazer para o digital, de fato, trazer para o digital algo diferente sobre pessoas. Foi quando entra a questão da comunidade. E aí, em seguida, eu conheço o Felipe. Cara, é muito legal saber sobre a sua história, porque é muito também uma questão de persistência, né? Foram 5 vezes quebrando pra até então alguma coisa virar e realmente dar certo. Quantas pessoas... Exato. E quantas pessoas, às vezes, na primeira tentativa de erro e acerto, erra e pensa, isso não é mais pra mim, sabe? Então, isso é o que mais a gente vê dentro do digital, principalmente, né? O pessoal não tem a mentalidade pra perseverar, né? É a mentalidade empreendedora, né? Querendo ou não, como você empreende, você tá sujeito a riscos. É você saber disso. Na verdade, o digital, você tem que entrar com antes de iniciar aqui, eu conversando com meu irmão, ele fala, mano, fala sobre CPF forte, empresa rica. Eu não conheço nenhuma empresa que ela fique rica com CPF fraco, irmão. A nossa vida, como a persistência e as determinações que a gente tem em fazer tudo até dar certo, tem que ter um CPF forte. Porque quantas quedas eu tive que cair para chegar aonde a gente está hoje. Então você que é novo no digital, não fique desesperado se o negócio não começar do jeito que você imagina. Só tem um detalhe. Não pare. Esteja sempre em movimento. Perfeito. Se parar, já era. É isso. Isso entendeu? é fato. Eu tenho um grande amigo, inclusive, da vida e do mercado, que ele fala, empresário fraco não faz empresa forte. Agora sim, voltando aqui para a história do Filipão. O Filipão tem uma visão muito boa, né? Porque você, como engenheiro, percebeu uma oportunidade de infraestrutura digital. Isso aí não é uma coisa que tá na cara para muita gente. Então me conta, você estava ali trabalhando na empresa e percebeu que se a galera ficasse respondendo na unha, não tinha escala. E aí, o que é que você fez a partir disso, Felipe? Então, a partir disso, o que eu fiz? Eu entrei no YouTube, né? Porque o YouTube hoje é o lugar de conhecimento gratuito. E fui pesquisar sobre automação para WhatsApp. A princípio, o que eu estava buscando? Eu queria encontrar alguma ferramenta
que fosse capaz de pegar tudo aquilo que eu envio e replicasse para outras pessoas. Porque qual que é a questão? Por que não é escalável você atender um por um gravando? Porque enquanto você está atendendo a pessoa 1, a pessoa 2 está aguardando. Pode ter a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5. Então, quanto mais tempo você deixa aquela pessoa cozinhando, menor a sua probabilidade de vender. Uhum. E alguns áudios no atendimento, às vezes a gente tá, empolgado ali, demoram mais do que 3, 4 minutos. E aí você pensa, a primeira pessoa tem 3, 4 minutos, a segunda 3, 4 minutos. Nisso passou meia hora e você não conseguiu terminar 5 atendimentos. Perfeita explicação. Então, foi pensando nisso, né? Não é escalonável. Para eu conseguir escalar isso aqui, não é escalável. Para eu conseguir escalar isso aqui, eu ia ter que contratar uma pessoa. Então, eu ia ter que ter um clone que mandasse o áudio por mim, que tivesse uma voz talvez parecida com a minha, porque tá usando a minha foto, tá usando a minha identidade, para poder responder. E eu falei, não vai funcionar, não tem como. Então fui atrás de conhecimento gratuito no YouTube, encontrei algumas ferramentas, mas a princípio eu queria alguma coisa que fosse 100% automática. Porque eu venho do seguinte princípio, o seu bem mais valioso é o seu tempo. Então quanto mais tempo você está dedicando para fazer uma coisa só, menos tempo você tem para fazer outras coisas dentro da sua própria empresa. E para você que está começando agora no digital, você vai encontrar alguns desafios que são comuns. Que é, por exemplo, você vai ter que aprender sobre atendimento, você vai ter que aprender sobre site, se você for trabalhar com tráfego direto. Você vai ter que aprender gerenciador de anúncios, se você for usar o Facebook ou o Google. Então você vai perceber que são algumas tarefas que você vai ter que estudar, vai ter que aplicar e que você não vai ter tempo para fazer tudo, né? Ou você escolhe fazer uma ou você faz a outra. E quando você tem uma ferramenta que atende por você, enquanto você estuda, você já está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, foi baseado nisso que eu fui atrás, né? Eu criei alguma coisa 100% automática. Encontrei. Qual que era a questão na época? As ferramentas na época, elas não tinham uma sincronização boa com o WhatsApp. Então, quando era para ser 100% automático, eu tinha que criar um funil, né? Era como se fosse uma linha de ações que a ferramenta precisava executar de acordo com determinada mensagem. Uhum. Então, a pessoa mandou oi, eu teria que responder oi. Depois teria que mandar outra mensagem. E era justamente essa sincronização que em 2023 era muito ruim ainda, né? Era uma parada mais para e-mail marketing. Então, para quem manda e-mail com promoção e tudo mais, isso funcionava muito bem. Mas a parte de WhatsApp ainda era muito fraca. Então, eu percebi que o 100% automático não ia funcionar. Que eu ia ter que ir atrás de alguma coisa que fosse semi-automática. E aí encontrei algumas outras ferramentas. Juntei tudo isso, porque eu falei, cara, eu posso usar semi-automático com 100% automático e encontrar um meio termo dos dois, né? Porque até então, nesse momento, eu não fazia ideia que era remarketing. Tinha acabado de conhecer o Denis, né? Então, a minha comunicação com o Denis naquela época, que é o irmão do Henrique, era muito baixa. Por quê? Porque eu me foquei em estudar e aprender tudo que ele estava passando e aplicar, né? Eu não sou uma pessoa que fica... Eu não tenho mania de ficar enchendo o saco dos outros e perguntando. Eu sou mais proativo. Então, tive um problema aqui, eu vou procurar como solucionar sozinho. Porque a partir do momento que eu aprendi, eu consigo resolver qualquer outro problema que está relacionado àquilo. Uhum. Né? Assim que na época que a gente começou a subir anúncio, eu resolvia os problemas do gerenciador, por exemplo, do Facebook. Então, na época, o Facebook dava muito bug. E as pessoas iam perguntar para mim como é que resolvia. Por quê? Porque provavelmente eu já tinha encontrado uma maneira de solucionar aquilo. Então, às vezes era mudando uma página de lugar, às vezes era desconectando a BM, conectando de novo. E depois de eu ter conhecido o Denis, foi quando as pessoas que eu estava me relacionando já tinham faturado R$8 mil no primeiro mês do mercado digital. Isso tinha sido o valor do meu salário, né? E o acordo que eu tinha ali era o seguinte: quando chegar no valor do meu salário, eu saio de onde eu tô, porque aí tenho dinheiro para manter a família e consigo trabalhar junto. Então, saí da empresa, de fato, né, me desliguei completamente e comecei a dedicar 100% do meu tempo para o mercado digital. E ao longo dos meses, isso se tornou escalável, o faturamento. Então, foi 8, se eu não me engano, depois foi para 60, depois foi para mais de 100. Isso em um mês seguido do outro. E qual que foi o diferencial que fez isso acontecer? Foram as automações, né? Então, o fato de ter
300, 400, 500 leads, que são os clientes que vocês recebem no WhatsApp, parados ali, fazem com que você perca muitas vendas, né? Imagina que você é um cliente que entrou na loja agora e você tem um produto que é barato e um produto que é caro. O produto barato é fácil de você decidir comprar na hora. Por quê? Porque você vai olhar, você pensa assim, R$19,90 não vai fazer tanta diferença no meu bolso. Agora, quando você olha um produto de R$497, existem algumas comparações que o nosso cérebro faz. Então, a gente vai atrás de coisas parecidas. Porque é nessa comparação que a gente vai entender qual que é a melhor opção para a gente naquele momento. Só que, se a pessoa que está me oferecendo aquilo não voltar a falar comigo, existe a possibilidade de eu deixar isso aí para ver mais para frente, aí eu perdi o momento da compra. Então, na época, eu criei uma esteira de remarketing de 30 dias. Então, durante 30 dias, todos os dias, eu entrava em contato com o cliente que estava ali, lembrava que eu existia, com alguma mensagem, mais uma imagem, uma prova social. O que é uma prova social? É alguma foto que comprove que o que você está vendendo, o que você está oferecendo, funciona. Então, às vezes um print de uma comissão, às vezes um print do produto que chegou na casa da pessoa, dependendo do que você trabalhe. E foi quando foi maio. Em maio, o Denis e o Henrique me convidaram para participar de um evento que eles iam fazer no Rio de Janeiro, justamente para palestrar sobre automações. Em junho, quando eles estavam organizando esse evento, a gente se encontrou no Rio de Janeiro. E foi aí, nesse momento, que a ZapSuite apareceu, que é a ferramenta responsável pelo 1 milhão da QIFI, que fez a gente estar aqui hoje. Né? E o legal foi que nenhum de nós pretendia criar uma ferramenta de automação. Aquele almoço não era para isso. Ele se tornou um almoço de negócios porque a pauta da mesa foi: a gente gasta dinheiro demais com ferramenta, né? Será que não dá para criar a nossa? E aí eu olhei para a cara do Henrique e falei: Henrique, eu não entendo nada de programação, cara. Sou engenheiro. Eu entendo de automação porque eu tenho facilidade com computador e com tecnologia. Mas falar que eu sou programador, eu não sou. Só que eu posso ir atrás. E depois de 60 dias, a ZapSuite estava sendo desenvolvida. Então, assim, para eu entender essa linha do tempo, o Henrique estava desenvolvendo digital, começou com a Lídia, sua esposa. Esses primeiros lançamentos frustraram. Comecei com Denis, Lídia e Ruth. Ah, mas a Lígia como a cara do negócio inicialmente. Foi o primeiro lançamento. Foi aí dela. depois vocês migraram para usar a Ruth. Foi. Só que vocês começaram a tracionar e viram uma brecha que era a parte de automações. Foi, já estava tudo acontecendo, já estava girando, já tinha faturamento. Enfim. E aí foi que o Felipe, que era aluno, é aluno e hoje sócio, né? Viu essa brecha. Ok. Pô, tem muito aluno, tem muito afiliado perdendo venda porque não tem como atender. E aí, numa mesa, foi Felipe, guardanapo. Foi. Denis pegou um guardanapo ali, vamos riscar aqui como é que funciona. E aí nasceu o ZapSuite. Entendi. Um almoço. Agora ficou mais claro. E no caso de vocês, como é que vocês fizeram para estruturar essa empresa? Porque não tinha um programador na empresa, era uma coisa que vocês nunca tinham mexido, e hoje vocês têm uma das ferramentas que mais mudam o jogo no mercado inteiro, do Brasil inteiro. Então como é que foi a estruturação dessa nova ferramenta? Eu falei assim, Felipe, nós tem a grana, e eu falei para ele assim, e você corre atrás de programadores. E aí nós, como hoje, nosso sangue é de vender, é de vendas, empreendedorismo e vendas. E aí eu disse, você arruma os programadores, cria essa ferramenta aí, e aí vender deixa com a gente. E é isso que a gente faz. Ele conseguiu aí alguns programadores, foi Felipe? Ele estruturou, o início da estruturação com programação ele explica melhor. A loucura, essa parte do dinheiro foi engraçada, porque assim, quando eu entrei de fato de cabeça no mercado digital, eu vendi o meu carro, que era o que tinha restado para mim, era o único bem que eu tinha, para investir na empresa. E no fim, a empresa acabou não dando certo. Então eu saí
sair dali com uma mão na frente e outra atrás. E eu acredito que muita gente que tá começando no digital esteja dessa forma, tá? Pelado. E eu tinha o valor do carro. E, cara, eu queimei o valor do carro em conhecimento, em investimento, em bens próprios, né? A gente começa a gastar o dinheiro, porque quando não tem de onde vir, a gente tem que tirar da reserva que está guardada. E a Zapsuite era a minha última cartada, né? O valor de investimento era alto. E eu falei, é o resto que tem. Ou dá certo, ou dá certo. Não tinha outra opção. E isso é bom porque quando você é jogado contra a parede, com alguma situação onde você não tem para onde fugir, você é obrigado a fazer dar certo. Quando você se sente confortável, muita coisa pode acontecer. Quando você está desconfortável, é normalmente quando você se move mais. E para estruturar, a gente foi atrás de desenvolvedores que fossem capazes de ter uma comunicação boa comigo, porque, como eu disse, eu não entendo nada de desenvolvimento, né, de programação mesmo, de linguagem de programação. E eu tinha muito medo da galera pegar o dinheiro e desaparecer. Né? É muito fácil quando você está entrando num negócio onde você não entende nada, de alguém te passar a perna. Uhum. E eu sabia, né? Fui atrás de, quanto é que custa o conhecimento para eu saber programar? Custa caro, leva tempo. Então eu sabia que se eu começasse naquela época, pelo menos pelos próximos 5 anos, eu não ia conseguir estar no mesmo nível das pessoas que eu estava contratando. Então eu não ia entender, né? Eu ia aprender, mas não entender para cobrar. Então eu encontrei uma empresa que é boa, que me passa muita transparência, que foi capaz de programar a partir de modelagem, né? Então, o mercado digital hoje, tudo é modelagem. As pessoas têm mania de copiar. E qual que é o problema de copiar qualquer coisa? Quando você copia, e aí eu posso até abrir operações do Zapsuite aqui para quem quiser, que é o seguinte, se eu te der o meu modelo de atendimento, o meu modelo de negócio, para você copiar 100%, pode ser que ele não funcione com você. Quando a gente fala em modelar, a gente pega aquilo que funciona e a gente transforma aquilo para nossa realidade. Então, se você é mulher hoje e está assistindo isso aqui, e você for usar o meu atendimento com a minha voz, quando chegar uma quebra de objeção, quando alguém perguntar para você, olha, como é que é questões contratuais da Zapsuite? Você só tem uma opção, escrever. Se você precisar ligar para conversar com essa pessoa, você não vai conseguir. Se você precisar mandar um áudio, você não vai conseguir. E aí entra a parte de modelar. Você pode pegar tudo aquilo que eu te dei, gravar com a sua voz e resolver. Ou você pode pegar o final dessa estratégia e falar assim, olha, eu vou te passar para fulana de tal, que é a minha melhor vendedora e ela vai conseguir te ajudar daqui para frente. Então, nunca foi sobre copiar, foi sempre sobre modelar. E aí eu peguei todas essas ferramentas que eu tinha estudado durante todos esses meses, e eu levantei tudo que elas tinham de pró, tudo que elas tinham de contra, o que de fato afiliadas usariam, o que de fato empreendedores usariam, para poder juntar tudo em uma única ferramenta. E o lema da Zapsuite é, não tem nada que peçam pra gente que a gente não vai colocar dentro da ferramenta. Por quê? Hoje, a galera tá acostumada a entrar em contato com o suporte e fala, isso aqui não funciona para mim dessa forma. Eu preciso, por exemplo, de uma agenda. E quando aquilo não é interessante financeiramente para a empresa, eles não vão fazer. Só que a gente não liga pro financeiro, a gente liga pro sucesso do cliente. Legal. E quando a gente fala do sucesso do cliente, se o cliente pedir para mim uma agenda, eu vou dar um jeito de colocar a agenda para ele. Hoje a gente chegou num patamar onde tem gente que quer integrar com outros sistemas mais avançados, né? Quando a gente está falando de empresário, tem gente que tem estoque, tem gente que tem logística. Então, essa pessoa ela quer integrar essa mensagem com o sistema dela, que é uma coisa que a gente não tem, mas que eu coloquei na fila de produção. A pessoa vem pedir para mim. Então, o legal é que, além de tudo, hoje, a galera tem essa reciprocidade, né? Essa proximidade minha de mandar uma mensagem no Instagram e falar, Fê, eu tô achando que isso aqui não é legal. Ou, Fê, esse botão aqui não tá funcionando. E a gente investiga.
Então, toda semana, ou a cada 15 dias no mais tardar, a gente lança atualização nova. A gente coloca conteúdo novo. A gente adiciona um botão aqui, a gente adiciona uma funcionalidade ali. Tudo isso porque pediram. Então, eu tenho certeza que nos próximos anos a Zapsuite vai se tornar a maior ferramenta de automação do Brasil. Isso é um fato. Porque quando você está perto de pessoas que estão preocupadas com o sucesso dos outros e não do próprio, né? Quando elas entendem que para elas prosperarem, elas precisam ajudar outras pessoas, a sua empresa prospera também. Não tem como dar errado. É muito gratificante você conversar com as pessoas hoje, depois de tanto tempo, né? Porque foi um ano longo. As pessoas acham que programação é rápido, não é rápido, né? Eu achava que também era. Quando a gente pediu para começar, eu falei, pô, 2 meses isso aqui tá pronto, tá rodando. Tem muita coisa envolvida. Depois de 1 ano, né, de teste e tudo mais, a gente lançou a Zapsuite em fevereiro a gente lançou. A gente ter tanto feedback positivo de vidas que foram transformadas de diversas maneiras. Então tem empreendedor que não tá preocupado com fazer seus 100 mil, porque eles não estão dentro do mercado digital. Mas ele tá preocupado em fazer 5 mil a mais no final do mês. Porque para ele aquilo faz sentido. Para ele aquilo ali é colocar alguma coisa a mais dentro da família dele. E hoje, dentro do ecossistema de vocês, pensando nessa questão da automação, além da automação, como é que as vendas e as estratégias elas também se integram dentro do ecossistema para gerar resultados para as empresas que vocês têm hoje? Nosso ecossistema hoje, Bruna e Marcelo, o Felipe é nosso sócio na Zapsuite. E eu e meu irmão, a gente tem o grupo empresarial, o Grupo Menezes, que é o nosso grupo. E esse ecossistema, a gente investe em alguns segmentos que a nossa própria empresa compra de fora. Eu estava falando para vocês, dentro do carro, que quando nós estamos vendo ali a necessidade, que estamos investindo muito, gastando muito, em um determinado segmento, a gente vai lá e faz uma empresa. E como é que funciona? Como nós vem do mundo de vendas, nós tracionamos todos os nossos negócios hoje, 80% vem do digital e 20% do tradicional. Hoje nós iniciamos agora na operação de franquia, tá? Alguns segmentos nossos nós estamos franqueando e vamos ser as próximas franquias maiores do Brasil, sem dúvida, porque a nossa estratégia é completamente diferente da tradicional. Não posso soltar agora porque é estratégia, né? Então assim, todas as nossas empresas, como eu estou ali à frente, eu junto com o Denis estamos ali à frente, nós tratamos nossas empresas como servir, como o Felipe falou. Nós queremos servir primeiro para depois ter lucro. Isso é muito legal. E esse é o nosso diferencial. Sim. Esse é o diferencial. Nós entregamos primeiro o melhor para a pessoa provar e comprar. Então, nossas empresas hoje, elas estão estabelecidas dentro de um padrão em comportamento ao cliente dele ter o melhor. Então, quando hoje nós lança qualquer produto ou abre uma empresa, nós quer levar e vamos levar o melhor para o cliente. Eu venho do tradicional, como eu falei para vocês, antes de chegar aonde a gente está hoje, eu quebrei 5 vezes, mas eu aprendi muito. Só que minhas empresas quebraram, não foi minha mente, minha mentalidade. E eu aprendi, durante toda essa trajetória, que todos aqueles fracassos que aconteceram no passado me fortaleceram para chegar até aqui. E me fazer um empreendedor diferente. Por quê? Porque se eu naquele momento, tivesse a primeira empresa não dado certo, desistisse, eu estaria trabalhando tradicional. E talvez não tivesse mais nem no digital. Então eu falei para você, eu disse, cara, a mentalidade ela tem que estar alinhada com o desejo no coração. A minha mente era de ficar rico. Todo mundo sabia. Eu sabia que eu ia ficar rico, só não sabia como e quando. E quando o digital ali, eu começo a entender sobre o digital, que a gente inicia o digital, que eu venho do mercado tradicional, da indústria do multinível, e eu olho para o digital e digo, meu Deus, é um paraíso, é só fazer isso. Então assim, hoje nossas empresas, Brunas, elas são estabelecidas em vendas. Legal, o que deixa qualquer empresa rica, eu vou falar de novo, é um CPF forte
E o que faz a empresa ficar rica é vendas. Ah, Henrique, gestão. Não tem como você gerir o que você não tem no caixa. Primeiro tem que vender. Então, hoje, nossos alunos, hoje eu converso com qualquer empresário, eu falo assim, cara, como é que tá o time comercial? Como é que tá as vendas? Eu sou alucinado em vender. O Felipe fala, mano, tu vende até um avião caindo. Por quê? Porque o que dá hoje, a sustentabilidade de qualquer negócio, e quando hoje nós inicia qualquer negócio, nós falamos para o seguinte, o cara tá à frente, o gerente, o diretor, tem que vender. Nosso ecossistema, Bruna, com todos os nossos colaboradores, todos têm que saber vender. Ah, o cara é do RH, tem que saber vender. Estava conversando com o Felipe, as profissões de médico, de advogado, surreal, mas tem que aprender a vender. Então, assim, o que é que eu sempre falo, cara? Todo negócio, seja ele... Hoje nós tem mais de 10 empresas, nós investimos do agro à tecnologia, e todos os nossos negócios, nós trata em um mundo comercial de venda. Mas primeiro, lembrando que nós temos que entregar o melhor, servir o melhor para o cliente. Esse é o nosso diferencial em tudo que a gente vai fazer. Então, assim, o mercado tradicional me ensinou essa competitividade. Essa competitividade, eu vinha conversando com os meninos na limusine e eu falei para eles o seguinte, cara, vocês já conhecem a nossa rotina, o nosso trabalho, e pessoas que não conhecem, vê a gente o tempo inteiro ali em movimento, e ali o tempo inteiro trabalhando e não descansando, de fato, é porque a gente sempre quer entregar o melhor. O afiliado hoje, quando ele se afiliar ao nosso produto, ele vai ter suporte durante 7 dias. A nossa ferramenta, ele vai ter lá um suporte, na hora que ele fala, ele vai ser respondido. Então, todos os nossos negócios, mais de 10 empresas do nosso ecossistema, uns são criança ainda, estão nascendo, outros já estão ali como adolescente e outros no digital já estão como adulto, mas todos trabalhando na mesma performance, entregar o melhor para o nosso cliente. E aí o ecossistema do colaborador, ele entender que tem que saber vender. Perfeito. É isso. Eu gosto muito dessa mentalidade, porque no final das contas o negócio é pautado em venda, sabe? Sim. Sem fluxo de caixa não funciona. A não ser que você esteja sustentando sua empresa com rodada de investimento, aí que são outros 500, equity, mas voltando aqui para o pé no chão do que a gente está vivendo agora, cara, dá para ver que vocês, primeiro, enxergaram uma oportunidade no mercado, que o mercado digital é carente, né? Ferramentas de automação, Sim. Principalmente no WhatsApp, que é a rede social mais utilizada pelo brasileiro. Por outro lado, vocês pegaram toda uma mentalidade de venda e de trabalho duro e aplicaram em todos os negócios. Hoje, como é que vocês dividem as responsabilidades das operações? A gente tem 3 setores na empresa que funcionam de maneira independente, mas em conjunto. Então a gente tem o setor de vendas, a gente tem o setor financeiro, a gente tem o setor de suporte. O nosso setor de suporte é sempre o mais forte. Por quê? A gente entende que quanto mais suporte você dá para o cliente, mais resultado ele te entrega. Então, não tem como você vender alguma coisa e abandonar aquela pessoa. É isso que faz ela desistir de qualquer coisa, seja ela um cliente afiliado ou seja ela um cliente usuário. O afiliado vai ter algumas dúvidas em relação a vendas. Então, para isso, ele sai só do suporte da ferramenta e vai para o time de vendas também, que é o nosso time comercial. A gente tem um grupo de WhatsApp que todos os dias a gente incentiva e ajuda as afiliadas, os afiliados a venderem de maneiras diferentes, com estratégias novas, seja ela via tráfego pago ou orgânico. Por quê? A Zapsuite ela tem uma coisa que é engraçada. Quando a gente fala de ferramenta, qualquer pesquisa que você fizer rápida aí no Google, você vai perceber que 99,9% das ferramentas são extremamente caras para um cliente iniciante, para uma empresa de pequeno porte. Porque elas cobram por um time operacional que a Zapsuite não precisa ter. A Zapsuite ela foi embasada em ser uma ferramenta simples e fácil. Por quê? Porque eu estou focado justamente em você
que não sabe mexer com computador. Eu quero que você consiga vender. A pessoa que é expert nisso, ela vai usar outras artimanhas, outras ferramentas, aliás, milhares de outras coisas para conseguir fazer funcionar. Então, por exemplo, a gente tem um plano que é o plano mensal do combo, né? E o combo ele envolve 2 módulos. Então a ZapSuite hoje ela está dividida em 2 módulos diferentes. É o módulo de atendimento, que foi a proposta inicial de porque ela foi criada, que permite que você envie mensagem de texto, áudio, vídeo, imagem, PDF, para quantas pessoas você quiser, clicando em um botão. Ou você organiza todos esses itens, que a gente chama de itens individuais, porque eles são individuais, né? Um documento não é um áudio, e vice-versa. Você organiza eles dentro de um funil, e você consegue colocar intervalos de tempo. Então, por exemplo, eu consigo mandar uma mensagem de texto, e depois mandar um áudio, com 10, 15 segundos de intervalo entre uma e outra. E o legal é, a mensagem de texto ela aparece digitando o texto e o áudio aparece gravando o áudio. Por quê? Porque eu entendi com o passar do tempo que ter uma coisa que fosse 100% automática é bom para economizar tempo, mas é um pouco mais complicado para vender. Porque as pessoas elas não compram de robôs. Né? O brasileiro não tem esse costume. Lá fora, a mentalidade, né, a cultura é diferente e as pessoas têm mais costume de comprar alguma coisa no mercado e não passar no caixa direto com a pessoa. Ela vai lá no autoatendimento, finaliza lá as 350 compras dela e vai embora. No Brasil já não é assim, a gente não foi criado dessa forma. Então vai levar um tempo para a gente ter essa mentalidade do 100% automático. E quando a gente tem dentro da ferramenta um negócio de digitando texto, gravando áudio, a gente traz para perto essa humanização. Então, quando você está conversando com a ferramenta, você vai achar que de fato está conversando comigo, por exemplo. Você não vai achar que está falando com um robô. Agora, essa parte, por exemplo, de desenvolvimento de produto é você que cuida. Sou eu que cuido. E não sou eu que desenvolvo, sou eu que cuido do cronograma. Então, hoje, suas responsabilidades são desenvolvimento de produto. O que mais você pega na empresa? Tudo. E você fica com a parte de quê? Como é que vocês dividem essa responsabilidade? Quem encarga? ZapSuite? Porque a parceria de vocês vai além do ZapSuite? Vai além do ZapSuite em alguns sentidos. Porque é o seguinte, o Henrique... Para mim, o Henrique e o Denis sempre foram meus mentores. Além de serem meus amigos e irmãos hoje, eles são meus mentores. Então, quando eu tenho alguma dificuldade que eu travo, eu sou humilde o suficiente para olhar para a cara dos dois e falar, preciso de ajuda. Então, o Henrique, quando a gente precisa de estratégia de venda, quando eu preciso de estratégia para fazer criativo, para falar com um público específico, eu recorro a ele. Porque ele é um cara que tem mais conhecimento de mercado que eu, ele é um cara que veio de trabalhos de rua, então, como ele mesmo disse, ele entregava panfleto, ele conhece vários tipos de empresário, porque ele já quebrou 5 empresas. Então, quando foge da minha alçada de conhecimento, e eu falo de conhecimento de ter vivido isso, eu recorro a ele, ele fala, faz dessa forma, porque vai funcionar. E eu pego isso, compilo, porque às vezes vem muito complexo daqui para o afiliado entender. Porque, além de tudo, eu preciso ensinar um afiliado. Não estou preocupado com o cliente final, com o empreendedor nessa hora. Eu estou preocupado com o afiliado. Então, é compilar todo esse material que o Henrique me passa para o afiliado conseguir usar. O rosto hoje, né, quem aparece no Instagram da ZapSuite sou eu. Mas isso foi uma coisa de comum acordo nosso. Falou, pô, aparece você lá porque pra gente tá tudo bem. Então, elas têm mais contato hoje comigo. Mas o Henrique tá por dentro de todas as operações, tudo que a gente tá pensando em expandir, o Henrique tá por dentro, o Denis tá por dentro. Então, como eu disse, ela estava dividida em 2 fases, né? Eram 2 etapas. Então, começou com essa que eu estava falando, que era de atendimento, e evoluiu para de remarketing. Então, tudo isso foi discutido dentro da empresa para ver se era saudável, para ver se era rentável, para ver se o investimento fazia sentido. Né? Todo esse estudo de empresa a gente faz junto. A parte financeira fica toda com eles, então eles tomam conta... Porque, cara, para mim é mais fácil, entendeu? É ruim concentrar tudo numa pessoa só, apesar de eu gostar de mexer com tudo. Como a empresa é uma coisa que... Assim, ó, o boi engorda no olho do dono.
Então, quando você entende todos os processos da empresa, fica mais fácil de você lidar quando tem um problema. Então, eu entender sobre finanças, eu entender sobre venda, eu entender sobre o suporte, para mim faz sentido. Não significa que eu precise trabalhar nessa parte específica da empresa. Perfeito. Então, hoje você é o cara das automações estratégicas, você é o cara das finanças e vendas. Isso. É isso. Para vocês entenderem como é que funciona. O ZapSuite é uma das empresas onde o Felipe, os sócios são eu, o Denis e o Felipe, fora as outras que a gente tem do grupo. É um grupo empresarial, que o nome chama Grupo Menezes. E dentro desse grupo, existem várias empresas. Existe o ZapSuite, existe GM Business, existem várias empresas, que no qual eu e o Denis, a gente estamos à frente ali, e cada empresa tem um diretor. Então é uma holding. Uma holding. Perfeito. Então tem lá GM Business, produtos físicos, tem lá Team Fest, franquia de salão de beleza, tem lá... Não vou falar para não fazer o marketing. Não, mas pode, né? Não, pode. Fica à vontade. Pode. Então tem várias as empresas de comunicação visual, entendeu? Aí tem lá, hoje nós também investimos no agro, entendeu? Então assim, o Felipe, ele é nosso sócio no ZapSuite. E tudo eu falo assim para ele, cara, tu é à frente da operação de aparecer e aí deixar a estratégia com a gente, comercial. Entendi. E aí ele toca o barco. Entendi. Então assim, fora essas empresas ZapSuite, tem essas outras que é eu e o Denis. Entendeu? Que a gente estamos ali à frente e cada empresa ali tem um diretor ali na coordenação. Como é que funciona? Você perguntou a Bruna como é que funciona? Simples. As pessoas perguntam, como é que dá certo dessa forma? Hoje nós temos, direto e indireto, quase 200 colaboradores, prestadores de serviço. É gente, hein? Muita gente. Engenheiro, nós também mexemos hoje com obra, né? Na obra de alguns negócios que a gente está abrindo, certo? Nós estamos mexendo com imobiliário, com leilões hoje também, com franquias. Com tudo. Então, cada segmento, e o mais massa que a gente gosta é de formar líderes. E cada segmento a gente coloca um cabeça ali para tomar a frente. Diz, cara, tu vai ficar nessa área aqui. E o cara começa a tocar a empresa com todos os nossos direcionamentos. Por que isso? Porque pra gente hoje, imagina se eu quisesse centralizar tudo em mim ou em Denis. A gente não ia conseguir viver. Uhum. Então hoje, dentro do grupo, eu fico mais na parte de expansão e finanças. E aí, dando suporte ali para os afiliados em vendas. Chamo o diretor, olha a performance dos treinadores de vendas que estão treinando nossos afiliados e vamos corrigir isso, vamos alinhar essa linguagem. E aí, faço 4 aulas no mês para os nossos alunos e aí tem um outro produto que a gente lançou recentemente que eu estou nessa área de vendas também de finanças. Então, assim, o nosso grupo, ele cresceu muito rápido, nosso ecossistema cresceu muito rápido. Então, não tem como você crescer organizado. Nós estamos organizando tudo agora. A gente cresceu, primeiro é assim, ó. O nosso, que funcionou pra gente, isso é uma opinião pessoal minha. Primeiro cresce, depois organiza. Perfeito. Então, o nosso grupo empresarial hoje está faturando alguns milhões, ele está sendo organizado agora, mas voltando com a cultura. Qual a cultura? Vender. Perfeito. E aproveitando que você entrou nesse assunto sobre vendas, nos bastidores você comentou que para vender qualquer coisa só precisa ter vontade, motivo e habilidade. Certo. Como é que você aplica esses 3 elementos dentro das vendas? Existe uma sigla que eu sempre falo, CTF, você conhece? Não, eu não conheço. Primeiro ponto, para você vender qualquer produto, você tem que criar uma conexão com o seu cliente. Ok. Conectou com o seu cliente, descobriu o que ele precisa. Não é o que você quer vender, é o que ele precisa. A maioria das pessoas, elas não conseguem vender porque elas não descobrem o que o cliente está precisando. Como ela pode servir o cliente. Então esse é um C. Esse é um C de conexão. E eu sempre falo uma conexão verdadeira. Todos os nossos afiliados hoje, eu falo o seguinte para eles, olha, sabe por que muitas vezes você não fecha uma venda? É porque você acha que o fechamento, que é assim, ó, C de conexão, e o fim, o F é de fechamento. Ela acha que fechamento é o fim. E fechamento é o começo. Porque
Por que é o começo? Porque o cliente ele vai começar a confiar em você através de uma conexão verdadeira. E o CTF, que é conectar, tracionar. O que é tracionar? É pegar a dor de um cliente, que você já se conectou com ele, ou a necessidade, e tracionar ela, levar ela a um ponto de partida de CC. O que é CC, Henrique? Confiança e credibilidade. As pessoas não compram a quem elas não confiam. Verdade. E quando você traciona o seu produto, a dor do seu cliente, você consegue fazer um fechamento. Então, as pessoas gostam de fazer muitas técnicas. Não, eu sou bem prático. Primeiro se conecta com o teu cliente. Henrique, quando não é presencial, se for online, melhor. Porque muitas vezes presencial, as pessoas se sentem tímidas em conversar com as outras. Eu venho do mercado tradicional e o meu negócio era teto a teto. Porta em porta. Porta em porta. Para você ter ideia, o porta em porta, você me lembrou meu primeiro trabalho, não foi emprego. Meu primeiro trabalho, fora de ajudar meus pais a enfrentar a faculdade em vender pastel e coxinha, lembrei de um agora. Meu pai, ele era muito estratégico. E como era que ele fazia? Chegava um concorrente. Isso vai a dica para quem está assistindo, tá? Chegava um concorrente, ele tava lá paradinho, era um carrinho de empurrar. Aí tinha lá o tacho de assar pastel, aí tinha lá o cesto mesmo de colocar os pastel, o suco eu colocava e eu recebia o dinheiro. Muitas vezes Denis ia e ficava também no caixa, pequenininho, tinha 8 anos de idade, ficava no caixa já. E ali eu despachando o suco, meu pai assando o pastel e minha mãe do lado com um baião de 2 e vatapá. Então assim, chegava um concorrente, o pastel era R$1, perdão, 75 centavos. E o suco era 25 centavos. E chegava um concorrente que colocava o pastel de R$1 e o suco de 25 centavos. Então ficava R$1,25. Meu pai, para não perder mercado, o que era que ele fazia? Ele falava o seguinte: chegou um concorrente, eu já tenho minha clientela não vai para ele. E durava só 15 dias o concorrente, tá? Ele fazia o seguinte: pastel e suco, 75 centavos. Não. E o que foi que eu aprendi com isso? Ponto estratégico. Então, venda são pontos estratégicos. E naquele momento ele podia até perder, mas ele não deixava o cliente dele provar do outro pastel. Então, eu cresci vendo meus pais fazer isso. E aí eu entro no porta em porta. Meu primeiro trabalho foi vender empréstimo fora de ajudar meus pais, foi vender empréstimo consignado, de porta em porta. Eu chegava na porta da senhora para vender um empréstimo pelo um banco. E aí batia, a senhora saía e eu falava: olha, sou representante de um banco e eu gostaria de saber se a senhora conhece alguém que quer comprar uma TV ou uma geladeira. Por que, Henrique, isso? Porque TV e geladeira, onde as casas que eu estava batendo, era um sonho de consumo. Então eu não ia vender um empréstimo para ela, eu ia vender um sonho. Mudou tudo. Olha isso, cara. Aí ela falava assim: como assim? Eu disse: olha, porque eu trabalho aqui com a linha de crédito para as pessoas realizar sonhos. Eu não ia vender um empréstimo. Porque se eu entro batendo em uma porta para a pessoa fazer um empréstimo, ela ia dizer o quê? Eu faço no banco. Acabou pra você. Porque meu banco empresta ainda é melhor do que você é mais confiante. E melhor do que isso, quando você fala assim, olha, eu tenho uma linha de crédito para pessoas realizarem sonho, aí vamos supor que ela pense assim, mas eu não quero comprar uma televisão ou uma geladeira. Mas caramba, tem tal coisa que eu queira. Mas eu quero dar uma antena parabólica. Eu recebia muito uma antena parabólica para minha filha. E é o sonho dela. E aí, onde é que eu vou realizar esse sonho? Com o cara que, Com o cara que tá ali. Muito bom, cara. E aí eu comecei na porta em porta e muitas vezes eu tava lá para fechar uma linha de crédito para emprestar, era empréstimo consignado para aposentado pensionista do INSS. E aí eu tava para fechar, a filha chegava e dizia: não, mãe, aqui tá mais caro que no banco. E aí, essa objeção é braba, hein? Eu falava para ela assim: só que o banco, ele vai lhe emprestar hoje e você vai demorar 3 meses para receber. E aqui, a senhora fazendo hoje, com 7 dias está na sua conta. E com 7 dias a senhora vai realizar um sonho que talvez a gente nunca sabe o dia de amanhã. E ela, pela idade, dizia mesmo: é para mim comprar uma moto para meu filho. E comprava. E fazia ali a linha de crédito. Então, assim, quando você tem ali uma visão sobre venda,
que não é relacionado ao que você está vendendo, e sim resolver o problema de qualquer pessoa, que eu falo sobre a conexão para os meus alunos, para os nossos alunos, eu falo, cara, primeiro se conecta com o teu cliente. E aí eu entro na atração. Qual era a atração que eu fazia? Era fazer a pessoa entender que só comigo ela poderia realizar naquele momento o sonho dela. Ou de porta em porta. Realizar o sonho dela. Comprar uma TV, uma geladeira ou um fogão. E aí eu entro no fechamento. Que eu sempre falo, o fechamento iniciou aonde? Na minha pergunta inicial, na minha conexão. Eu perguntava para a senhora assim, ó, a senhora tem vontade de realizar esse sonho? Ela falava, tenho. Então, assim, você está vendo que a estrutura de venda de qualquer pessoa está relacionado ao desejo de realizar algo, ao desejo de resolver um problema. A gente tem hoje produtos também na nossa esteira de emagrecimento. E eu sempre falo, as pessoas, elas querem que resolva o problema dela. Ela não quer saber quando. Elas querem que resolva o problema dela. E aí, a nossa pegada de venda é muito relacionado a entregar o melhor. Só que quando eu falo sobre o CTF, que é conectar, tracionar. Tracionar o quê, Henrique? A dor ou a necessidade. Quando você traciona da forma certa, não tem como o seu cliente não te comprar. E aí você entra para o fechamento. Quando você fala sobre objeção, eu gosto muito dessa palavra que a maioria das pessoas não sabe quebrar. Objeções. Eu sempre falo, não existe quebrar uma objeção quando você não entende o que o seu cliente procura. Tem como eu quebrar uma objeção quando eu não sei o que meu cliente está procurando? Não. Eu fui comprar recentemente um carro e o cara, ele é bom em fechamento. E ele me mandou um vídeo assim, cara, você merece esse carro, você não merece menos que esse carro. Eu digo, pô, velho, eu mandei pra ele, Ale, se fosse um cara que não sabe o que é técnica de venda, bate o martelo agora e não pedia nenhum desconto. Porque não é só sobre vender. Não é só sobre vender. É sobre você conquistar. Aprenda isso. Quando você conquista seu cliente, ele se torna fiel a você. E tudo que você coloca para vender, ele te compra e indica outras pessoas. É isso que a gente faz o tempo inteiro. Agora me tira uma dúvida, cara. Tá na cara pra mim, imagino pra você também, da Bruninha, que o cara entende muito de vendas. Inclusive, Marcelo, eu ia falar uma coisa com você. Diga aí. Quem pegou essas técnicas de vendas aqui agora do Henrique tem que fazer o quê? Fala pra nós. Cara, você tem que deixar no mínimo um like, por favor, né? Porque né? aulas começaram a acontecer aqui. Nossa, total. Agora, minha dúvida é, você primeiro teve um excelente exemplo na sua infância, que foi seu pai, Sim. que era estrategista de venda ali no que ele fazia. Logo depois você foi para uma das maiores escolas de vendas e liderança que uma pessoa pode ter acesso. Mas, então no seu caso tá claro, mas como é que uma pessoa comum que tá sentada aqui agora, é o primeiro contato dela, como é que ela faz para desenvolver esse nível de habilidade de venda? Ok. Primeira coisa que ela tem que ter é um desejo muito forte de mudar de vida. Porque entende o seguinte, Marcelo. Eu posso falar qualquer técnica, qualquer modelo, qualquer padrão para ela chegar a um ponto, se ela sair do ponto A para ir para o ponto B. Mas se ela não tiver um desejo muito forte e um motivo muito forte no coração de mudar de vida, ela vai começar, vai tomar não e vai desistir. Henrique, quem é que tem mais sucesso com venda? É quem recebe mais não. Primeira coisa que ela tem que ser, uma pessoa ensinável. Você tem que ser uma pessoa ensinável. Hoje mesmo, ontem o Felipe sabe, eu estava no aeroporto, qual foi o livro que eu comprei, Felipe? Negociação. Um livro sobre negociação. Eu não paro de estudar. Às vezes eu pego ali um livro, começo o livro, duas frases, não leio mais o livro. Pronto, isso ali pra mim tá bom. Já aprendi. Aprendi alguma coisa daquele livro. Sim. Então não paro de estudar. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ser é ensinável. A segunda coisa, ela tem que ter fome em executar. Ela aprende e executa. Eu vejo que no digital, a maioria das pessoas, elas querem primeiro entender como tudo funciona para começar a vender. Não. Começa, aprende e pratica. Começa, aprende e pratica. Por quê? Porque assim foi minha vida.
Eu não tinha tempo só para aprender. Lembra que eu falei para vocês que no início da minha jornada como empreendedor, eu coloquei meu primeiro negócio e não deu certo. Coloquei o segundo, não deu certo. Comecei o terceiro, não deu certo. Você já imaginou se eu fosse parar só para aprender quanto tempo eu ia demorar para chegar ao resultado que a gente tem hoje? Sim. Então lá em minha casa era o seguinte. Minha mãe, ela saía de casa, como eu falei para vocês, com a barraquinha, muitas vezes para passar a noite em uma festa, para vender, e no outro dia comprar de novo para ir para outro lugar para vender de novo. Então ela não tinha tempo para parar e pensar para onde iria. Ela tinha que, naquele momento, pegar o dinheiro, comprar novamente a mercadoria e ir novamente para... Tipo, ela saía no final de semana para a festa, na semana para a faculdade, para vender em frente à faculdade. Então lá em minha casa a gente viu muito isso. Foi nossos pais em dificuldade, mas não parando nem para pensar, nem para beber água. Então hoje, o mundo da venda, as pessoas gostam de... eu tenho que entender tudo. Não, você tem que aprender e praticar. Aprender uma técnica, o CTF já dá para começar. O que é que faz as pessoas vender mais? Se conectar com o cliente. Se conectou com o cliente, tracionou na dor dele, fechamento. Então, Marcelo, uma dica é estudar sobre o produto que você vai vender. Estuda sobre o produto. E estudando sobre o produto, entender quem é o público que vai te comprar. Eu falei para você sobre a questão que eu comprei um carro. Eu me comprei esse carro, passei mais ou menos uns 6 meses estudando. Eu vou comprar, não vou comprar. E eu fui numa concessionária, eu vou falar o nome, na Porsche, e a vendedora me atendeu. Foi muito bem no atendimento. Só que ela não fez o remarketing. E eu perdi o número dela. Ela não me procurou. E eu ia comprar o carro lá. Olha isso. E ela perdeu de ter me vendido o carro porque eu não voltei mais no Rio de Janeiro. Uma outra empresa de São Paulo me procurou através de um amigo e aí eu acabei fechando com eles. Então, para você entender que a venda, ela começa em uma construção de uma conexão, mas ela tem que ter um acompanhamento. Para o cliente, um bem como um carro, um bem mais caro, para ele confiar em você, tem que ter um acompanhamento. Então, talvez essa aula ela tenha perdido de fazer o remarketing. Total. Fechou? E pra gente encurtar o caminho ali da galera, quais são os maiores erros que você percebe que o pessoal tá cometendo quando vão vender online? Querer vender. Querer vender? É. Como assim? Explique melhor. O que é que as pessoas querem? Elas querem ficar ricas, né? Uhum. E elas querem colocar um produto de goela abaixo para a pessoa que não quer comprar. A pessoa não tem aquele domínio do vender sem parecer que tá vendendo. Isso. Perfeito. Entenda o seguinte, as pessoas têm que sentir em você que você vai servir algo para ela que vai resolver o problema da vida dela. Por que é que as pessoas, muitas vezes, vamos lá, falando a maior empresa de celular do mundo, por que é que as pessoas gostam de comprar um celular que tem uma maçã? Desejo de consumo. As pessoas fazem questão de mostrar a maçã. Virar o celular assim de cabeça para baixo para mostrar a maçã e mostrar qual é o modelo. Por que as pessoas compram um celular de 10 mil e o de 5 mil não é mais vendido que o de 10 mil? Não é a maior empresa, esse que é mais barato. Desejo de consumo. Então, muitas vezes, você está tão ali eufórico para entrar no digital e vender e ficar rico, que você não entende qual é a necessidade da pessoa que está do outro lado. E aí a pessoa começa a entender que você só quer vender o produto. E ponto final. Eu ensino muitas vezes para os nossos alunos que eles têm que levar para o cliente uma solução. Ele tem que levar sempre a solução para o cliente. É o cliente sentir assim, eu vou comprar esse produto, vai mudar a minha vida e vai mudar a minha história. Ponto. Por quê? Porque quando eu falo sobre mudança de vida e sobre transformar uma história, eu volto para o começo. Lembra que eu falei que eu vou contar minhas histórias de trás para frente? Sonhos. Se eu pergunto, Bruna, você quer o quê? Você quer ficar rica ou realizar um sonho? Ela fala assim, os dois. Não tem como andar separado. Correto? Então as pessoas elas têm que entender. Primeiro, elas têm que começar a entender o que ela está vendendo. Eu vendo uma transformação de vida. Eu não vendo um curso.
Eu vendo uma transformação de vida. Eu não vendo uma ferramenta. Eu vendo uma transformação de empreendedores que têm uma base de clientes que eles não conseguem atender e eles vão ganhar tempo. Então, tudo é relacionado a como você se comunica com quem quer comprar. Então, quem quer começar a vender, comece primeiro a entender o que você vende e como você pode transformar a vida da pessoa através do seu produto. O cara é bom, o cara é bom. Muito bom. Agora, Filipão, entrando na sua especialidade de desenvolvimento de produto, hoje você desenvolveu uma das maiores plataformas de automação ali para o WhatsApp do Brasil. E eu queria entender, já pegando desse ponto de vendas que a gente bateu um papo aqui com o Henrique, qual é a importância das automações para escalar um negócio digital? Porque a maioria das pessoas começa na unha e às vezes muita gente não vai para o próximo nível porque não sai da unha, né? Cara, assim, ó, se você for perguntar para um empresário antigo, uma pessoa que tem a loja dele aberta ali há muitos anos, se ele usa automação, ele vai te responder que não. E aquilo ali funciona para ele. Só que para ele crescer, ele teve que investir dinheiro em funcionários. Hoje, o salário mínimo, se eu não me engano, é 1.412 mais todos os outros encargos que você vai pagar. Então, a sua automação, que seria uma pessoa para trabalhar para você, começaria custando isso daí. Com uma ferramenta, você vai gastar 30 vezes menos e você vai ter mais resultado. Por que você vai ter mais resultado? Porque a ferramenta, ela trabalha para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro. Então, dependendo da maneira que você escolher que ela faça, você vai ter um atendente full time. O CLT começa às 8 e sai às 5. Às vezes trabalha de sábado, às vezes não. Então, a ferramenta, ela tá ali o tempo inteiro para você. E é legal que, assim, se você não tem tempo, e você provavelmente não tem se você tá começando agora, e você não investe o seu tempo em uma automação, você não vai ter tempo para investir nas outras coisas da sua empresa. Então, se você tem uma empresa física, você precisa ter um estoque, você precisa ter algum funcionário lá, às vezes, no balcão, você precisa ter a logística, tudo isso precisa estar funcionando redondo. Imagina se você estivesse perdendo 100% do seu tempo, perdendo não, né? Investindo 100% do seu tempo para atender. Como é que você ia tomar conta do resto? Então não dá. Então, para quem está começando agora, talvez a única coisa que caiba no seu bolso é ter uma ferramenta de automação. Ela que vai pegar tudo isso que o Henrique falou e vai transformar isso de uma maneira real. Por quê? Imagina que você está começando agora. Você não tem a habilidade do Henrique, mas você tem a possibilidade de gravar várias variantes do que você tem que falar. Então, por exemplo, quando o Henrique disse sobre a parte do empréstimo, que ele disse, olha, eu sou mais caro que o banco, mas o banco vai te entregar o que você está pedindo em 3 meses e eu vou te entregar em 7 dias. Existem várias variações dessa quebra de objeção. Você tem todo o tempo do mundo para gravar isso. Você pode errar, gravar de novo. Errar, gravar de novo. Errar, gravar de novo. Quando você está no cara a cara ali no 1 a 1, você não tem muita chance de errar. E se você errar, você vai perder aquela venda. Então, a vantagem é que você vai investir o seu tempo para fazer uma vez, porque você só precisa acertar uma vez, e depois que você acertou, você vai replicar isso para outras pessoas. Saindo um pouco do módulo de atendimento, né, só de atendimento, a gente tem a fase 2 do programa, que para mim é a mais importante, porque senão acontece o quê? O que aconteceu com a vendedora da Porsche. O Henrique perdeu o número dela e ela não chamou ele de novo. Olha isso. Se ela tivesse, por exemplo, a Zapsuite, ela tinha anotado o número do Henrique, tinha programado a ferramenta para mandar uma mensagem para ele daqui 7 dias, perguntando se ele estava no Rio de Janeiro e se ele já tinha tomado a decisão de levar o carro dos sonhos dele para casa. Então, a fase de remarketing, o que ela faz? Ela pega uma lista de contatos, seja ele do WhatsApp, de uma planilha ou do Google, e ela permite que você envie mensagens em massa para uma lista de clientes. O que isso me ajuda, né? Quando você tem um produto, você pode entrar em contato com o seu cliente oferecendo promoção,
Você pode entrar em contato com o seu cliente para elevar o nível de consciência dele sobre o seu produto, né? Às vezes ele não sabe nem do que você está falando. Então, mandar uma notícia, mandar alguém falando um depoimento, explicando um pouco melhor sobre o produto. Você pode mandar uma prova social, então um vídeo de alguém que gravou para você ali falando, olha, eu tive resultado com isso aqui foi maravilhoso para mim. Você pode mandar notícias, né? Então, o que é muito bom hoje para fazer uma pessoa acreditar no que você está falando? Às vezes a pessoa não confia numa automação, porque ela acha que não funciona. No negócio dela, ela nunca usou. Mas se eu mandar uma notícia, talvez, da CNN, por exemplo, falando que 90% das empresas que faturam bilhões de dólares hoje usam alguma tecnologia de automação, a cabeça dela pode mudar. Então, entrar em contato de novo com o meu cliente permite que, na verdade, ele abre as portas para que eu faça aquela venda em algum momento. Né? E o fato de estar no WhatsApp, o WhatsApp hoje é a maior ferramenta de venda. As pessoas só não enxergam isso, porque tá todo mundo ali dentro. Sem contar que é super humanizado, né? A galera quer esse contato maior. Exatamente. E aí, é igual, eu duvido você virar pra alguém e perguntar assim, você usa o WhatsApp? A pessoa falar, não. Não tem. Tá todo mundo ali. Então, quando você tem uma ferramenta que envia mensagem por uma outra ferramenta de comunicação, de maneira semi-automática ou automática, com a sua voz, com aquilo que você programou, meu irmão, você tem um lança-foguete na sua mão. É isso. Você só precisa usar. Ontem, foi engraçado, porque ontem a gente foi no shopping. Eu não sou o melhor cara do mundo de vendas. Eu aprendo muito com o Henrique e eu aprendo rápido. Então, o que aconteceu? A gente foi numa loja comprar bermuda. E eu entrei na loja e... Ele é de terno, viu? O vendedor... Hoje, o passeio. O vendedor, como um bom vendedor que o rapaz me atendeu, provavelmente era o gerente, um ótimo vendedor. Quis puxar o papo. Por quê? Quando ele começa a conversar com você, você fica descontraído e fica tendencioso a levar mais coisas. Então ele aumenta ali o LTV, o Lifetime Value, que é você fazer o seu cliente comprar mais coisas na sua loja mais vezes. Ou naquele momento que ele entrou ali. E quando ele me perguntou o que eu fazia, eu dei risada e falei, eu trabalho com o mercado digital. Só que eu tava despretensioso. Na hora eu não tinha percebido uma oportunidade de vender a ZapSuite para ele. Mas ele olhou para mim e falou assim, como assim mercado digital? Eu falei, olha, eu tenho uma ferramenta que manda mensagens no WhatsApp para uma lista de clientes. Então, por exemplo, aqui na sua loja, tá vendo aquela blusa que tá 40% de desconto? Você pode baixar do seu CRM, né, que faz a gestão dos seus clientes, todos os números de clientes homens e mandar para eles a foto daquela blusa com a foto do 40% de desconto e perguntar se a pessoa deseja aproveitar aquela promoção ou deseja saber de outras promoções vigentes. E aí ele falou, caraca, que loucura. Aí eu falei, por quê? Ele falou, cara, porque o sistema que a gente usa aqui, para eu poder fazer isso que você tá me falando, eu preciso abrir o sistema, entrar no contato, selecionar uma mensagem, colocar essa mensagem dentro do sistema, ela vai me abrir o WhatsApp para depois eu mandar para essa pessoa, um por um. E eu falei, nossa, vocês estão perdendo tempo, estão perdendo tudo, na verdade, né? O quanto de venda vocês não perderam, porque começa a dar preguiça. Quando o negócio é muito manual, você fala, cara, isso aqui não vai funcionar. Não vai funcionar. Imagina que você tem que mandar para 100 pessoas, para 5 responderem. Isso leva tempo na mão ali. Imagina, sobe a mensagem e manda pro cliente, sobe a mensagem e manda pro cliente. Nossa, o tanto de dinheiro que o cara tá deixando na mesa e não automatizar é absurdo, né? Quando a gente para pra pensar. E tem uma galera que prefere, às vezes, não automatizar. O que vocês estão fazendo? Por favor, né? Não? Então, aí, o que aconteceu? Ele olhou pra mim e falou, cara, quanto custa essa ferramenta? Eu dei risada. Falei, cara, pra vocês, o que vai funcionar custa só R$ 99,90. Mas eu vou te deixar aqui o site e o meu telefone pra gente conversar. Porque se você tiver alguma dúvida, você chama direto comigo. Não precisa falar com o meu time comercial, não. Fala comigo que eu vou te ajudar. E aí ele falou, eu vou contratar essa ferramenta, nem que seja do meu bolso, pra eu testar aqui pra loja. Porque imagina que você é o gerente da loja. Às vezes a loja não tá com faturamento muito bom naquele mês. Né? Estamos saindo do frio, estamos entrando no verão agora. Ele nem avisou os clientes que chegou a coleção de verão. Nem deu tempo de avisar. Né? Porque quando você está no shopping, o jeito de se avisar os seus clientes ali é você botando na vitrine.
Só que se eu não for no shopping, eu não vou saber nunca que isso tá acontecendo. Ele falou, vou contratar do meu bolso e eu vou te dar uma dica. Se você sair perguntando aqui nas lojas sobre a mesma coisa, né? Esse mesmo papo que a gente teve aqui, você vai vender para todo mundo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque todo mundo usa o mesmo sistema. Então, o mais louco de trabalhar com uma ferramenta que é de ticket baixo é que quando você encontra um cliente e você entende a dor dele, aquele mesmo nicho tem a mesma dor. Então, o cara já me deu na lata ali. Ele falou, olha, todo mundo aqui tem que atender no 1 a 1. Tem que mandar mensagem no 1 a 1. Se eu já chegasse nas outras lojas perguntando, por exemplo, putz, não tô recebendo cupom de promoção seu. Não preciso chegar vendendo nada. Mas pode chegar falando, eu não tô recebendo o cupom de promoção de vocês. Por quê? Pode ser que a pessoa me fale, cara, não estamos conseguindo enviar. É muita gente. Às vezes você não recebeu. Isso já me dá deixa para mostrar para ele a ferramenta que o amigo concorrente dele acabou de comprar. E que a partir de amanhã ele vai usar. Então, é tão fácil vender a Zapsuite porque ela é para todo mundo que quem ainda não começou a trabalhar com isso tem a chance de começar a trabalhar. Quando eu falei mais cedo que eu ia explicar sobre renda residual, como funciona a Zapsuite? A Zapsuite é uma assinatura, como eu disse para vocês, né? Então tem um plano mensal de R$ 99,90. O que é a renda residual? A renda residual é mais ou menos assim. Eu quero ganhar R$5.000 de aluguel dos meus imóveis todos os meses. Quanto eu preciso investir? Eu preciso investir 300 mil. Comprar um imóvel. Para comprar o imóvel. Para depois alugar ele. Para isso, eu vou ter que comprar um imóvel, talvez, que está em construção, né? O que você comprou hoje com 300 mil, cara? Só apartamentinho, Minha Casa Minha Vida. Para alugar por R$1.000, eu vou ter que comprar 5. Então, 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho que gastar 1 milhão, investir 1,5 milhão de reais para ter um retorno de R$5.000 por mês. Na Zapsuite, o seu investimento é o valor da mensalidade e o quanto vai voltar para você vai depender do quanto você vender. Voltamos naquela parte da meritocracia. Então, a comissão inicial é, por exemplo, 50%. Se eu vender 100 Zapsuites, eu já tenho meus R$5.000. Por quê? Porque a pessoa recebeu a comissão de R$50. Se eu vender 100, eu já tenho R$5.000 de comissão recorrente todos os meses. Então eu não preciso investir mais hoje R$1,5 milhão de reais para poder ter uma renda. Eu posso investir R$ 99,90. E é justamente nessa tecla que as afiliadas que já começaram, elas perceberam. Porque quando a gente pega um mercado começando, né, quando a gente está no comecinho da onda, que foi exatamente o que aconteceu com o Henrique, que aconteceu com o Denis, você tem a oportunidade de sair na frente de todo mundo. Quando a gente pega outras ferramentas, o que eu enxergo? Eles não têm noção de como trabalhar com afiliado, porque não é o nicho deles. Os caras são desenvolvedores, eles estão ali resolvendo o problema. Mas como faço para atingir todo mundo? Eles não sabem. Então a gente uniu um poder de venda, que é o que o Henrique tem hoje, que toda a equipe do Henrique tem hoje, com o poder da automação. A gente sabe quem é o cliente final, que é todo mundo que trabalha com venda no WhatsApp ou que trabalha com venda, nem que não é no WhatsApp, não tem problema, aprende agora. Vai levar 5 minutos, porque na área de membros tem aula sobre isso. Então vai unir tudo isso e vai entregar na mão de todo mundo que faz parte desse ecossistema. E é dessa forma, né, entregando aquilo que eu falei para vocês, o resultado pro cliente e não pra gente, pro afiliado e não pra gente, que a Zapsuite vai transformar o mercado nos próximos anos. Hoje, ali no marketplace da QIFI, a gente está em 7º lugar, às vezes vai para 4º, né? Fica oscilando, depende da quantidade de assinaturas que a gente tem por dia. Eu tenho certeza que a gente vai estar na primeira linha. Então, você que é um afiliado novo, está começando o mercado digital agora, tem que entender que você precisa começar, tá? Independente do que você vai fazer. Você precisa escolher alguma coisa para trabalhar, precisa começar, precisa aplicar, precisa fazer tudo que o Henrique te falou. Para começar a ter resultado. Para pegar a onda no começo.
Às vezes você se compara muito com uma pessoa que já tem resultado, só que não tem como você se comparar com uma pessoa que tem resultado se você não fez a mesma coisa que ela. Você só pode se comparar com pessoas que fazem a mesma coisa que você. E ainda assim existem outros critérios para avaliar se vale essa comparação. Quando você não fez a mesma coisa que a outra pessoa, não tem. É a mesma coisa que eu olhar pro Henrique e falar assim, nossa, Henrique, por que a gente não tá faturando 1 trilhão igual a Apple? Não tem como, cara. Nós não somos a Apple. Só entrando aí na fala do Felipe, principalmente para você que é novo no digital, você que está iniciando hoje, ou que iniciou faz poucos dias, nunca entre na onda de comparação, porque isso tira sua energia e sua frequência. Seja único. Modele pessoas com resultado. Modele pessoas com resultado para você chegar ao seu objetivo final. E talvez a comparação vai fazer você parar de fazer o que você começou, que tinha tudo para dar certo. Você apenas comparou com pessoas erradas, fez uma comparação de algo que você ainda não é. Entendeu? Então, assim, modele pessoas. Dentro do digital eu sempre falo, quem modela mais é quem ganha mais dinheiro. Modelou, pegou o que a pessoa está fazendo, funciona, modelou do seu jeito, faça acontecer. Então, quando o Felipe fala sobre comparação, eu sempre falo isso para nossos alunos. Não fique se comparando ao outro. A grama do vizinho está sempre verde aos seus olhos. É isso. Concordo plenamente. Bom, a gente tá chegando aqui depois desse bate-papo na reta final do nosso episódio. A gente costuma fazer um bate-bola jogo rápido. Onde a gente vai jogar umas perguntas e vocês respondem muito rápido com uma palavra, no máximo uma frase. Vocês topam? Papo! Bora. Tá. Let's Então go! vou iniciar aqui. A primeira pergunta é... Uma habilidade... Pra quem? Essa aqui eu vou direcionar para o Henrique. Boa. Tá. E a próxima é para você, para ficar mais próximo das especialidades. Perfeito. Então, para você, Henrique, uma habilidade essencial para vender mais. Motivos. Ok. É uma habilidade... Não, na verdade, eu falo motivos, mano, porque o meu motivo maior em vender foi mudar a vida da minha família. Foi olhar para minha esposa e ela olhar para mim e falar assim, quando tudo vai acontecer. Por isso não tem uma habilidade específica. Eu poderia colocar o cara ser mais ousado, ter sangue no olho, ir para cima, mas o motivo é que faz isso. Entendeu? O motivo. Eu olhava para meus pais e via ali na necessidade de mudar de vida. Eu não falei para vocês, mas eu já cheguei na minha casa, na casa dos meus pais, e a energia e a água estava cortada. Eu já casado. Eu já cheguei em minha casa e a energia e a água estavam cortadas. Eu já cheguei e minha filha estava em minha casa e eu não tinha dinheiro para ir deixar ela. Ela mora fora com a mãe. E aí, esses motivos, cara, eu poderia falar assim, qualquer habilidade, ousadia, oratória, comunicação, mas, cara, o motivo, velho, Show. é que faz o cara assim acordar todos os dias e comer o leão. Show. Comer o leão de forma que ele entenda assim, cara, hoje vai ter que acontecer. Não importa os não que eu vou receber. Show. Entendeu? Perfeito. Filipão, um erro ao tentar automatizar vendas. Não pesquisar outras ferramentas, né? Eu acho que eu tenho que ser até honesto nisso aqui. Por quê? Como eu falei no começo, ninguém oferece tudo. Cada ferramenta foca em alguma coisa. A Zapsuite, se eu for falar em atendimento, hoje ela é a mais completa. Mas quando você precisa automatizar, você precisa entender que você pode ter dificuldade para entender o funcionamento da ferramenta. Você pode ter dificuldade para entender o seu atendimento, né? Às vezes você nem atende no WhatsApp ainda. Então você está começando agora. Como é que é atender? O que meu cliente vai responder? Às vezes você tem dificuldade para enviar a mensagem certa no momento certo. Então, pegar tudo isso que vocês ouviram aqui dentro desse podcast, colocar na mesa e pensar, olha, eu preciso, por exemplo, de um sistema que tenha CRM. Não é a Zapsuite. Como eu disse, a gente ainda não integrou isso. A gente vai ter isso. Eu não preciso de CRM, mas eu não tenho dinheiro para investir numa ferramenta cara. Então pronto, você já sabe a resposta.
Então, eu acho que é isso. É de fato botar na mesa tudo que você tem, tudo que você precisa e ver quem te entrega mais. Show. Perfeito. Vamos lá. Uma palavra ou uma frase no máximo. Qual é a chave para uma boa estratégia de vendas? Mudar a sua mentalidade. O que é mais importante na automação? Eficiência ou personalização? Personalização. Show. E para finalizar, acho que cada um pode responder o que tem em mente com isso aqui. O primeiro passo para quem quer criar um ecossistema de empresas. Eu posso responder. Vai lá. Quer responder primeiro, Felipe? E o final. Não, deixa eu responder. Isso é legal porque quando eu conheci eles a primeira vez, eles já tinham faturado bastante, mas ainda não tinham todo esse ecossistema que eles têm hoje. E eu olhei pra cara do Denis e eu falei assim, Denis, pra você poder faturar tudo que você imagina, você precisa ter tudo que as pessoas precisam. Eu olhava, por exemplo, o Thiago Finch e eu pensava, o que esse cara faz para ele ganhar tanto dinheiro? Porque não é só o curso. Tem muito mais coisa envolvida. Então, tem as ferramentas dele, tem o sistema de cloaker, né, que mascara link dele. Tudo que ele vende ali dentro é dele. Então, ele jogou o LTV lá em cima. Quando você pensa num ecossistema de empresa, você tem diversos braços, né? Então você tem finanças, você tem advocacia, você tem atendimento, você tem tudo isso. E para você ganhar de todos os lados, você tem que montar empresas em todos os nichos e oferecer todos esses serviços para o seu cliente. Imagina você entrar num shopping, numa única loja, e nessa única loja você ter tudo. Então, você tem roupa, você tem eletrodoméstico, você tem sapato, você tem cadeira, não sei, talvez, nos Estados Unidos tem bastante isso, que é loja de departamento. Então, você entra na loja de departamento, tem tudo ali. Por quê? Porque a loja de departamento não quer que você saia dali, ela quer que você fique lá e compre tudo ali. Então lá tem cama, se você quiser cama, lá tem cadeira se você quiser cadeira, se você quiser coxa tem também, roupa para criança tem, brinquedo de criança. Então montar um ecossistema é justamente entender tudo o que o seu cliente precisa e oferecer tudo isso para ele em uma única cartada. Boa. E quando, Marcelo, essa pergunta, ela tem um significado muito forte na minha vida. Quando você fala assim, cara, como vocês conseguiram construir e estão construindo um ecossistema tão forte, tão poderoso, tão rico. Hoje nós temos um desejo muito forte no nosso coração, Bruno e Marcelo, que é faturar 1 bi em um ano. Nós vamos chegar aí na casa de 500 milhões de reais. E tem coisas na nossa vida que ontem eu sou cristão, nós somos cristãos, e eu estava na igreja domingo, nada sobre religião, tá? Mas sobre Deus. E me veio assim uma reflexão. Eu estava na Alagoinha e eu estava sentado na frente. E do meu lado tinha alguns players do mercado. Tava lá o Paulo, tava lá outros players. E aí me veio na minha cabeça, pô, eu iniciei e eu assisti esses caras e eu não tinha um centavo no meu bolso. E hoje nós temos um ecossistema que fatura milhões de reais por mês e os caras estão do meu lado. Talvez a gente faturando até mais, sim, certeza. E me traz uma lembrança de como tudo começou. Quando nós estávamos no momento mais difícil da nossa vida, eu não ando em lugar nenhum quando eu não posso falar sobre o Criador, sobre Deus, o que Ele fez na nossa vida. Tem coisas que as pessoas nos perguntam e eu não sei explicar, porque ali foi... E quando você não sabe explicar, foi quando Deus agiu na sua vida. E uma das coisas foi o nosso crescimento, Marcelo. A gente saiu do -0. E hoje chegamos ao resultado que a gente tem. Então isso me traz recordações para montar esse ecossistema, como você me perguntou. O que faz para ter um ecossistema? Primeiro, Deus. Segundo, pessoas.
Nós encontramos pessoas certas. Na verdade, eu sempre falo sobre a cultura da nossa empresa, valores e princípios alinhados, estreitamente perto da gente, pessoas que andam perto da gente, Felipe sabe, todos os nossos sócios, na verdade, os nossos sócios sabem que os nossos valores que nós defendemos é muito rígido, errou tá fora. Então, o que me trouxe até aqui foi Deus ter me colocado uma direção certa e a minha fé. E pessoas certas, quando eu falo pessoas certas, foi pessoas que nunca desacreditou da gente. Nossos pais. Nossos pais, por mais que eu me emociono um pouco, ô Marcelo e Bruna, porque foram as pessoas que, nos momentos mais difíceis da nossa vida, eles conseguiram nos dar força. Eu lembro no momento da pandemia, quando eu não disse pra ninguém isso, e eu fico doente, eu não tenho dinheiro para comprar nenhum remédio, no início da pandemia, e meus pais, eles perguntam se eu tô precisando de alguma coisa, que em seguida eu levo eles pra minha casa, para todo mundo ficar junto, pra despesa diminuir. Eles passaram 1 ano na minha casa, todo mundo junto, e eles perguntam se tá tudo bem. E eu falo assim pra eles, tá tudo bem. Então assim, o nosso ecossistema hoje, quando eu falo, tem várias empresas, mas Deus, ele tá à frente de tudo. Quando nós vamos fazer alguma coisa, ele está à frente. E aí vem a questão dos nossos motivos, que nos moveram o tempo inteiro a chegar até aqui. E quando eu olho para a pessoa, eu olho para ela, eu não olho para ela como uma cliente, eu não olho para ela como um colaborador, eu olho para ela e tento descobrir qual o seu motivo de você trabalhar conosco, nosso ecossistema. Qual o motivo da pessoa estar trabalhando ali conosco e dar o melhor dela? Por que ela quer trabalhar nessa empresa, no nosso grupo? Porque lá atrás eu também estava numa dificuldade muito grande financeiramente. E aí eu olho para ela e eu tento descobrir qual é o teu sonho. Porque isso faz ela todos os dias acordar cedo e trabalhar. Então o nosso ecossistema é em fazer as pessoas realizar sonhos. É pessoas que trabalham conosco hoje, olhar para eles e eles falar assim, cara, muito obrigado por ter me dado uma oportunidade de realizar esse sonho. Vocês fazem parte dessa história. E aí o segundo ponto é você ter com as pessoas que você ama uma proximidade muito forte relacionada a Deus. Eu e meu sócio, que é o Denis, e a minha cunhada Ruth, minha esposa, a gente fala que nos piores momentos da nossa vida, os 4 estavam juntos. Ninguém sabia o que a gente estava passando. Ninguém sabia que Denis não tinha o dinheiro de pagar um Uber. E muitas vezes eu dizia, fala, vem pra cá que eu tenho a grana. Ninguém sabia que eu tinha depositado 40 mil reais na conta do Denis e por questão dele tentar alguma coisa ali para dar certo, tinha derretido aquela grana. Então tudo isso está relacionado a uma história de superação, mas está relacionado a Deus. Se não fosse Deus, nada disso estaria acontecendo. Henrique, mas eu não creio, enfim. Eu sempre acredito no que a gente vê, o que está próximo da gente, é nossa determinação, nossa força, mas Deus, ele fez o sobrenatural na nossa vida. Nossos pais, hoje, graças a Deus, se converteram através do nosso exemplo, do nosso resultado. E o que mais me encanta dentro do empreendedorismo é gente. Então, se você realmente quer transformar a sua empresa e montar, você está iniciando no digital, montar um negócio poderoso, entenda sobre pessoas. Tenha uma mentalidade de campeão, de vencedor. E você entendendo sobre pessoas, busque o tempo inteiro, fazer essa pessoa. Se você quer ter um negócio multimilionário, faça essa pessoa realizar os sonhos dela, que com certeza ela vai trabalhar com você, vai dar o melhor dela e vocês dois vão crescer junto. Todo o seu ecossistema vai ficar milionário. Caramba, que finalização, hein? E mais do que isso, é muito especial ouvir isso, porque vocês estão talvez conhecendo os meninos agora, mas a gente acaba que conheceu a operação de vocês antes de conhecer vocês, através do Denis e da Ruth, e o seu testemunho é verdade.
Hoje o resultado que vocês têm é muito pela entrega que vocês têm aos seus colaboradores, as pessoas que acreditam no sonho de vocês e vocês compram os sonhos dela, e não é por acaso que hoje vocês são um dos maiores players da plataforma inteira. Então, parabéns, fantástico que vocês estão construindo. Eu falei pra vocês que é uma honra conhecê-lo, o Marcelo, pessoalmente, a Bruna, vocês são exemplo pra gente, sabia? Legal. Como pessoas que servem, uma plataforma que chega, e eu sempre falo para nossos colaboradores, nós vamos para o evento de vocês, eu digo, cara, vocês olham para o pessoal da QFI. Eu não errei o nome, tá? E você olha a entrega deles, o olhar, a sinceridade, a vontade de ajudar, o servir. É isso que a gente tem que fazer o tempo inteiro com as pessoas. E vocês são referência pra gente, tá? A gente é apaixonado pelos nossos clientes, né? Apaixonado em entregar experiência e fazer vocês ficarem com os olhinhos brilhando. Não é por acaso que a gente tá onde a gente tá também, né, Bruninha? É isso, verdade. De comunicar, levar transformação na vida das pessoas, né? Não, Marcelo? Legal. Olha, a gente tá chegando aqui na reta final, mas não terminamos, porque temos uns miminhos por aí, não temos? Presentinhos KiwiFi pra vocês, temos uns presentes pra agradecer a presença de vocês, terem vindo aqui compartilhar tanto conteúdo com a gente. Chegando vocês são aí, demais, viu? Inimigos da dieta, essa é a verdade. Pega um pouco, né? Vocês sempre fazem o a mais, né? Entrega o a mais. Tem que ter. Ó, deixa eu ver quem é quem aqui pra mim agora. Esse aí é o Filipão. Esse aqui é o Felipe. Você tinha o cabelo grande? Filipão pré-corte. Então você cortou, ok, menos mal. Olha aí. Agora vocês têm as suas próprias canequinhas que o faz. Nossa, que cantar bonita aqui, viu? Cadê? Deixa eu ver aí. O cara ficou bem. Ele ficou bem. Ficou igual. Ficou bem parecido. Os dois ficaram muito bons. Verdade. E esse presente, pessoal, é pra agradecer a presença de vocês, por você terem, primeiro, né, faturado seus R$1 milhão aqui na QFI e vindo aqui contar o testemunho de vocês, mas também por todo o suporte que vocês estão dando ao mercado. É fantástico ver o que a Zapsuite está fazendo. São muitas pessoas que utilizam essa ferramenta. E eu tenho certeza que muitas pessoas hoje vão abrir os olhos para esse mercado de automações. Inclusive, vão ter pessoas que vão querer continuar acompanhando vocês depois do KiwiCast. Então já deixa aí suas redes sociais. A rede social da Zapsuite também vai aparecer na telinha pra galera acompanhar. Já tem a minha aí? Pode falar que vai aparecer aí na tela. Ô Felipe, fala aí a sua que eu vou lembrar que é a minha. A minha é @FEF Sampaio e a da Zapsuite é @Zapsuite. ZAPSUITE. Isso. Ok, e a sua? É Henrique _ Menezes _ Perfeito. Vai aparecer aí na telinha. E Bruninha, pra quem ficou com a gente até o final, o que é que essa galera bonita tem que fazer, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com essa dupla dinâmica, comentaram. Então agora, por favor, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E claro, aquele ponto bem importante que vocês já sabem, não é mesmo? Marcelo! Aonde a gente se vê? Eu te vejo no próximo KiwiCast, é um compromisso, hein? Até Tchau, lá. tchau. Valeu!